de Ruth, capítulo 2. Quero agradecer a Deus. Rapaz, o tratamento aqui é vivo. Meu Deus, essa água barrenta é forte. Até vou tomar um pouquinho. Ruth, capítulo 2. Para pagar mistério. Rapaz, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, né, de pregar a palavra do Senhor. Ao nosso pastor Azé, nosso pastor regional, que nos permite estar aqui nesse lugar, aqui nesse púlpito. Ao meu brother Gasparini, que o Senhor te abençoe e te acrescente. Sempre digo que o Gasparini passou 6 vezes conosco lá. Ainda ontem, gente, diga a verdade, domingo no altar do Senhor. Eu comentava com a minha esposa. 6 meses que você passou lá, foi 6 meses de bênção. A igreja prosperou, foi bênção demais. Me ajudou, me confrontou, me disse verdade. Isso se chama amigo. Né? Tem uns que além de falar mentira, usa de covardia, tem outras atitudes totalmente diferentes. E Gasparini não. Gasparini ele foi amigo. Na hora que ele entendia que precisava conversar comigo, e é por isso que eu tenho uma apreço muito grande por você e sua casa. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus ainda vai cumprir muitas promessas na tua vida. Reverendo Joel. Aí é. Senhor te abençoe cada vez mais. Eu diria que é um referencial para mim também, quando olho para o pastor Joel. É um referencial. Um homem de Deus, uma família abençoada. Um homem abençoado por Deus. Amém, gente? A você que está aqui. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Eu posso profetizar aqui? Eu posso? O Senhor recompense o teu trabalho. Amém. E o galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Diga amém. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta igreja, obrigado pelo pastor desta igreja, aqueles que nos auxiliam, a cada membro congregado, a cada obreiro desta casa. Abençoe, meu Pai, eu te peço. A cada visitante que veio também, abre o coração deles para ouvir a tua voz. Eu te peço assim em nome de Jesus. Diga amém. Amém. E assim, Deus transforma pranto, choro em milagres. Deus vai transformar o teu pranto, o teu choro em milagres. Tem alguém para receber essa palavra? Quero aproveitar aqui alguns minutos para ministrar essa palavra. Eu entendo que tem palavra que traz correção para a gente, traz ensino para a gente, ativa a nossa fé. E tem palavras que tem horas nós precisamos também ouvir de forma profética. Essa palavra é de forma profética. Então vai lá a instrução que o Senhor dá aqui. Talvez essa palavra, para algumas pessoas que estão aqui, ela não vai surtir muito efeito, até porque você não está precisando de um milagre. Mas eu tenho certeza que para algumas pessoas, ela vai surtir um efeito, ela vai entrar no coração dela. Então, se você não é para você, o que é que você tem que fazer? Se alegrar com a vitória do teu irmão. Com a tua irmã, diga amém. Não é? Porque nem todas as palavras que não, a gente é edificado, mas tem um irmão do lado, uma irmã do lado, que está precisando ouvir essa palavra. Então, eu quero pregar para essas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Que Deus vai transformar prantos, choros em milagres. A história de Ruth é uma história muito emocionante, né, abençoadíssima, que se dá lá no livro histórico do Antigo Testamento. Ele é o 8º livro. O livro de Ruth tem somente 4 capítulos de 83 versículos. E dentro desse compêndio desses 83 versículos, existem algumas lições que nós podemos tirar nesse livro. Ainda que seja lá do Antigo Testamento, mas traz uma grandeza daquilo que Deus quer para a vida do seu povo. Em especial, em específico, fala de uma família que se dá num tempo, né, em meio a uma situação, que elas tomam uma decisão. Elimeleque, que era o patriarca, Noemi, a matriarca, os seus filhos Malom e Quinion. É interessante cada um desses nomes, como era comum lá no tempo judeu, de ter um significado. Então, Elimeleque, meu Deus é rei; Noemi, amável, encantadora; Malom, enfermo, desnutrido; e Quinion, enfraquecido ou fraco. Quando você olha nesse contexto, e essa palavra que eu li aqui,
né, do lado da recompensa, daquilo que Ruth tinha feito, a gente pensa como galardão, como algo de um prêmio, né, daquilo que você não espera, até você faz. Algumas vezes você até faz sabendo que vai receber, e outra você faz não esperando receber, mas mesmo assim Deus recompensa. Então essa história é interessante porque, se você ficar com a Bíblia aberta, vai ajudar. No capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, ó: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, então está dizendo um tempo aqui, e quem governava nesse tempo? Está falando do juiz. O período de juízes foi o período, usando um contexto teológico, assim, o período mais negro, né, mais escuro do povo de Israel. Aí você pergunta, por quê, pastor? Porque tinha muitos altos e baixos, de 12 a 13 juízes era que Deus levantou para socorrer o seu povo, e aí o povo começava a obedecer a Deus, ao Deus de Israel, e aí o povo tinha aquele período, né, de pacífico, de paz. Daqui a pouco o povo se desviava de Deus, começava a adorar outros deuses, aí Deus permitia que o inimigo viesse e destruísse a produção, a lavoura, enfim. Então vinha esses altos e baixos. Então o livro de Juízes, ele traz essa conotação de altos e baixos. Então ele fala justamente disso, isso é importante a gente entender. Aí você pergunta, por quê? Porque o livro de Juízes vai terminar no capítulo 21, versículo 25, dizendo: naqueles dias não havia em Israel, cada homem, não havia rei em Israel, e cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Então eu entendo que no lugar onde não se tem um governo, né, não se tem um governo, então pode virar uma anarquia, uma bagunça. Então essa seria a ideia. Então cada um fazia aquilo que se via na telha e tomava a sua decisão e fazia. Quando você olha para esse contexto aqui, desse livro de Ruth, desses 4 capítulos, eu aprendo algumas coisas interessantes. Capítulo 1, ele é notório para quem lê a Bíblia, quem já leu, quem conhece, vai ver que é o capítulo da precipitação. Por que o capítulo da precipitação? Você vai perceber que há uma família que tomou uma decisão sem consultar a Deus a nada. Isso é muito interessante, isso é muito preocupante. Eu posso chamar também o capítulo 1 do livro de Ruth, o capítulo das lágrimas. Por que o capítulo das lágrimas, pastor Edson? Porque no capítulo 1 você vai ver 3 lutos. Morre o marido e os 2 filhos. E eu posso dizer também por que o capítulo das lágrimas. Porque uma das noras de Noemi abandona ela. Ruth se apega, mas uma órfã vai embora. Então o capítulo 1 é o capítulo da precipitação e o capítulo das lágrimas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Capítulo 2. Quando você olha todo o contexto do capítulo 2, é o capítulo de você reparar algo, é onde você e eu, nós procuramos um lugar de refúgio. Nós tentamos voltar atrás algumas decisões. Então, eu aprendo que existem decisões na nossa vida que nós podemos, como o pastor sempre fala aqui, você vê a sua rota e dá um retorno, volta, não precisa continuar errando, mas você vai lá também, a volta, e vai seguir aquilo que Deus quer para a sua vida. No capítulo 3, é o capítulo da bondade ou da misericórdia. Você pergunta, por quê, pastor? Isso aqui é interessante, porque Deus levanta alguém que é desconhecido nosso, mas que é conhecido de Deus. Para quê? Para mudar a nossa história. No capítulo 4 é o capítulo da promessa. Eu quero chamar também, não somente o capítulo da promessa, mas é o capítulo onde Deus começa a recompensar aqueles que o buscam. É onde o amor prevalece acima das leis dos homens, né? Porque o texto vai dizer que Ruth é uma estrangeira, moabita. E você vai entender daqui a pouco por isso. Então o amor prevaleceu, o amor de Ruth prevaleceu acima das leis dos homens. Por quê? Porque Ruth, como moabita, ela não poderia adentrar nem entrar na congregação para adorar, como as outras assim poderiam fazer. Então havia uma palavra sobre a vida dos amonitas e moabitas. E Deus, pela sua infinita bondade e ao amor vencendo de Ruth por Noemi, faz que toda essa história mude. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos lá, então capítulo 1. Porque o capítulo 1 é o capítulo da precipitação das lágrimas. Porque tudo aquilo que você faz e decide sem a direção de Deus pode se tornar na sua vida um peso, uma frustração ou uma decepção. Todas as vezes que você faz algo sem a decisão de olhar para Deus. Exemplo, em nenhum momento desses 4 capítulos, desses 83 versículos, você vai ver, você vai entender e vai observar que Elimeleque, ele vai consultar a Deus, ou Deus fala para ele sair da onde ele estava. Ele estava em Belém. Belém significa casa de pão.
E como é que eu vou sair da casa de pão, onde tem Deus naquele lugar, para ir para uma região onde Deus não está? Isso é muito perigoso. Talvez você veio aqui pensando em tomar uma decisão, em fazer uma escolha aonde Deus não falou e aonde Deus não te mandou, nem você consultou a Deus. Eu quero te dar um conselho: não faça isso. Por quê? Porque pode ser um grande peso para a tua história, para a tua vida, pode ser uma grande frustração e pode ser uma grande decepção que você possa viver. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz: eu não vou tomar uma decisão enquanto Deus não falar. Diga amém. Ah, pastor, amanhã eu preciso tomar uma decisão muito importante no trabalho, Então passa a noite em oração até Deus responder. E se Ele não responder, diz que você não pode trabalhar. Enquanto Deus não falar, não tome nenhuma decisão daquilo que Ele tem para o teu futuro. Diga glória a Jesus. Tem muita gente que se perde pelo caminho, pela vida, pela história, porque simplesmente tomou uma decisão precipitada. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Diga amém. Aí quando você olha toda essa história, o texto vai dizer, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que eles saíram sem a direção de Deus, mas com um plano. Ele diz assim, ora, sucedeu que no dia que os juízes governavam, houve uma fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Escute, diz o texto. Eles foram residir temporariamente. Eles disseram: vamos tomar uma decisão. A gente vai, quando as coisas melhorarem para cá, passar essa crise, nós vamos voltar. Nós voltaremos. É isso que está dizendo aqui. O plano de Elimeleque é assim: nós vamos, depois a gente volta. O que é que eu aprendo aqui? Eles passaram a confiar naquilo que eles tinham. Passaram a confiar somente naquilo que eles tinham. Só que o que eles tinham era o suficiente para passar um pequeno tempo. Versículo 4 do capítulo 1 vai dizer assim, finalzinho, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Então não é algo temporário. 10 anos já dá para construir uma história. Diga amém. Então é um grande perigo quando você toma uma decisão sem Deus falar com você ou sem você consultar o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu aprendo aqui nessa história que nós devemos aprender a esperar e confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque o muito sem Deus se torna nada, mas o pouco com Deus se torna muito. Talvez você está vivendo algo, um momento, uma crise, uma situação, seja lá o que você esteja vivenciando. Ei, mas se você está com Deus, aguarde e confie. Por quê? Deus vai trazer resposta em meio a essa situação. A crise veio, era fome. Só que Deus não mandou ninguém sair da casa do pão, que era Belém, irmãos. Eles confiaram naquilo que eles tinham. Aquilo que era para ser temporário se tornou contínuo, como eu li aqui. Ah, pastor, não estou entendendo. Ou você muda, ou as circunstâncias irão te alcançar. Você tem que entender isso. Não são as coisas, mas é a sua vida com Deus que vai promover na tua história algo muito maior daquilo que Ele tem para a sua vida. Então a confiança qual é? Em Deus, e não nas coisas. Eles passam 10 anos. O tempo pode ser até favorável e esclarecer muitas coisas para a nossa vida, mas pode acrescentar o quê? Percas e dores. E a gente precisa estar atento a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Irmão, de toda essa história, o capítulo 1, versículo 5 diz assim, é o versículo mais triste dessa história. E Mahlon e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada. Olha que história. Sem os seus 2 filhos e marido. 3 de luto e um abandono. É terrível isso. Se você olha todo esse contexto, você que é mãe, você que é pai, você quando olha assim, diz assim, cadê os filhos? Eu saí de uma situação, de uma crise, querendo socorrer a família, e de repente eu não tenho mais ninguém aqui que eu possa. Por quê? Porque Elimeleque era o sustentador, era o provedor. Os seus filhos davam continuidade. O que é que Deus faz? Tira tudo. Uau! Meu Deus! Todas as vezes que você sai sem a direção de Deus, você pode viver uma vida frustrada, viver uma vida de peso de consciência e viver uma vida totalmente decepcionada. E isso é terrível. Eu sei que não dá para dar glória mesmo. É forte! O texto vai dizer assim, e os filhos faleceram também, e a mulher foi deixada sem os seus maridos. Versículo mais triste. Aí o texto vai dizer assim, agora restava Noemi, a matriarca,
que significa amável, encantador, agradável, se tornar agora, ela diz assim, eu me tornei amarga, ferida, decepcionada consigo mesma e o pior, com Deus. Quando ela chegou, disse assim, olha, eu saí daqui ditosa, abençoada, com tudo, não me chame mais Noemi, eu não sou mais aquela mulher encantadora, maravilhosa, não, me chame Mara, eu estou amarga da vida. Agora o pior de tudo, o texto vai dizer que ela vai dizer assim, o Todo-Poderoso, está no versículo 20 aí do capítulo 1, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Olha, Deus? E por que não consultou Deus antes? E por que Deus é responsável pelos nossos pecados, nossos erros? E porque Ele é pecado, porque a gente não vai buscar Ele. Por isso que eu quero te dar outro conselho. Enquanto Deus não responder, ei, não arreda os pés. Fica na posição que Deus te colocou. Porque aceite os seus erros, mas nunca atribua aos outros os seus fracassos. Aí eu tenho uma palavra profética para animar o teu coração. Você recebe essa palavra? Existe uma estação nova florescendo para a tua vida. Fica firme, continua olhando para Jesus. Deus está vendo tudo que você está enfrentando e passando. E na hora certa Ele vai mudar a tua história para a glória do nome dEle. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Versículo 22 do capítulo 1. No capítulo 1 ainda. Então Noemi retornou e com ela Ruth. Olha o que o texto está dizendo. Nome mais próximo, amiga, companheira. A Moabita. O texto faz questão de dizer, ela é uma Moabita. Deuteronômio 23, versículo 3 e 4 vai dizer que não tinha o direito de entrar para adorar. Sua nora, está dizendo o seu parentesco, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém, no início da colheita da cevada. É coisa assim, está voltando agora. O que é que eu aprendo com isso? Elas voltam, elas retornam para Belém. Elas retornaram para Belém. Noemi retorna agora. Eu aprendo que eu quero estar aonde Deus está. Será que você pode dizer assim? Possa estar, diga assim, possa estar passando uma maior crise, mas Deus mudará a minha sorte aonde eu estou. O melhor lugar onde você deve estar é onde Deus está. Se Deus te trouxe para esse lugar, se Deus te colocou, te plantou em algum lugar, tem gente que faz campanha de vitória e aí Deus abre a porta, daqui a pouco abandona o emprego. Não faça isso. Porque você veio, agradeceu, reconheceu, por mais luta, adversidade que você esteja passando naquele lugar, se Deus é contigo, Ele vai mudar a tua história. E na hora que Ele falar, você sai, direciona a sua vida e vai ver coisas maiores que Ele tem para a tua vida. Mas enquanto Ele falar, fica naquele lugar, porque vai naquele lugar que você vai ter a sua promoção para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Belém é casa de pão. Aguarde, confie, espere. Por quê? Porque Deus na hora certa Ele vai agir. Capítulo 2 é o capítulo do reparo. É interessante esse capítulo 2. É onde nós procuramos um lugar de refúgio. E eu aprendo uma coisa, irmãos. Para todo recomeço eu não preciso errar mais. Não tem problema se você recomeçar a sua vida, recomeçar um negócio que fracassou lá atrás, não tem problema. Agora você não pode errar mais. Errar na mesma coisa que você fez antes, não. Lhe trouxe prejuízo, lhe trouxe percas, lhe trouxe dor. Não, recomeça a sua história, recomeça a sua vida, recomeça os seus negócios, recomeça a sua atividade, mas nunca mais vai errar. Por quê? Porque você tem a direção do Senhor sobre a tua história e sobre a tua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Aí você fala, por quê? Porque Deus é o Deus da segunda chance, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. E nunca esqueça que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive dessa situação. Capítulo 2, versículo 4 a 6, olha o que diz o texto. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco. E eles lhe responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre o ceifeiro, lá o chefe lá, de quem é essa donzela? Estava falando de Ruth. E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros, o encarregado respondeu e disse, ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Ele chega numa situação que aí ele pergunta, olha, quem é essa moça que está aí, que está trabalhando, que é diferente das nossas? Ah, não, ela é a moça lá, a moabita, que veio com Noemi. Aprenda isso. As percas fazem parte do processo, mas Deus tem uma coisa nova para fazer na tua história. Não sei se você vai entender como falar aqui agora. Elimeleque,
Ele sai de Belém, da casa de pão. E Boaz permanece na casa de pão em Belém. Eu vou repetir isso. Elimeleque, ele sai do lugar onde Deus estava e vai para um lugar onde Deus não mandou nem estava. E o texto vai dizer que Boaz fica em Belém e prosperou, se tornou forte e poderoso naquele lugar. Oh, aleluia, isso você está entendendo, isso você está entendendo. Não queira sair do lugar onde Deus te colocou. E eu tenho uma palavra para alguém que está aqui. Talvez você veja esse mês de setembro, mês de amarelo, né? Muitas vezes traz uma perturbação na mente, aí começa a ouvir coisa do lado do outro, eu não sei. Mas é só uma frase simples, diga assim: não é o fim. Mas aí você tem que falar para 2 ou 3 pessoas, porque essa pessoa está precisando ouvir: não é o fim. Fala forte, de forma profética: não é o fim. Eu vou mostrar para você aqui. Eu fiquei pensando, quem foi o pregador? Eu disse: ó, Deus podia ter matado aquela família toda, sim ou não? Sim. Aí Deus preserva Noemi. Aí eu fui: o Espírito Santo, por que Deus não matou logo todo mundo, já que estava todo mundo e saiu sem a direção de Deus, sem consultar a Deus? Aí Deus diz assim: filho, eu sempre deixo alguém de testemunho para manifestar o meu poder. Aí você pergunta por quê? Porque no capítulo 2 Deus se apresenta como aquele que preserva o que é teu. Está aqui, ó, capítulo 2, versículo 20, finalzinho. O homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. Noemi chega para Ruth e diz assim: ó, sossega o coração. Por quê? Porque Boaz, por ele ficar onde Deus estava, Deus o abençoou. Então Deus está preservando, você nem sabe, mas Deus está preservando aquilo que já é teu. Outro mistério que aí o Espírito Santo falou no meu coração: Deus não somente preserva, irmão, guarde isso. Guarde isso. Deus esconde. Uau. Deus esconde em lugares e em pessoas que você não conhece. Não sei se você está entendendo. Ei, talvez você na sua inquietação não vê o agir de Deus e nem sabe o que é que Deus está fazendo na tua história, mas Deus está preservando alguém para cumprir o propósito que Ele tem para a tua história e para a tua vida. É por isso que você não foi ceifado ainda, é por isso que você não desceu ainda. Existe uma promessa de Deus sobre a tua história e Deus vai cumprir. Você pode glorificar Jesus de Nazaré. Aleluia. Vai dizer justamente isso. Olha o capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Então Elimeleque sai confiando no que ele tinha, no seu braço, nas suas conquistas. Aí Deus diz assim: vai-te embora. Por quê? Porque eu estou preservando Boaz. Oh, Espírito Santo de Deus. Do versículo 2 até o versículo 8 do capítulo 2, é Deus marcando encontro, irmão. Deus marca um encontro com Ruth e com Boaz ali. Pastor, não estou entendendo. O que é inimaginável, é isso que Deus vai fazer na história da tua vida. Deus está te vendo você colher os rabiscos da terra. Por quê? Porque quando Ruth chega ali na terra de Belém, começa a pegar os rabiscos, aquilo que caía, e era uma lei que deixasse para os pobres. Deus está olhando, Deus está contemplando nesse momento de humilhação, do estado que você está vivendo, de crise, de luta, de guerra, de adversidade, mas você não para, você louva, você engrandece, você vem para a terça-feira da vitória. Deus vai trazer uma resposta, Deus vai mudar essa situação, Deus vai agir em teu favor. Do versículo 9 ao versículo 12, é interessante isso. Deus se revela com quem ele torna galardoador, recompensador. Versículo 11 diz assim, 2:11. E Boaz respondeu e lhe disse: já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. Aí Boaz diz assim, todo mundo é conhecedor do que tu fizeste com a tua sogra, do que tu deixaste lá, a tua família toda. Escute isso, olha a revelação de Deus. Aí diz assim, e até veio com medo do povo, só que ele sabia somente isso que ele estava vendo, só que ele não conhecia a estratégia de Ruth com Deus, porque o texto vai dizer assim: para onde tu fores, eu irei, aonde tu pisares, 1:16, eu pisarei, o teu povo é
O meu povo. E a outra parte, quem conhece? Meu Deus, meu Deus. O Espírito Santo de Deus. Não é em vão você adorar Jesus de Nazaré. Não é em vão você adorar o Senhor. Continua firme adorando a Deus, porque na hora certa vem recompensa da parte de Deus. No tempo de Deus vai vir uma recompensa. Você pode glorificar Jesus de Nazaré. Irmãos, quando Deus ouviu isso, mudou a história de Ruth ali. Por quê, pastor? Porque ela conhecia o caminho da honra. Provérbio 18:12. Diante da honra vai a humildade. Não sei se você vai entender que eu vou ministrar isso agora. Quem está disposto a apanhar rabisco da terra hoje, se credencia para ter o melhor desta terra amanhã. Eu vou repetir, sinceramente, só duas aqui, ó. Quem está disposto a apanhar rabisco? Que é rabisco? Viver um momento de humilhação, viver um momento de crise, mas não arreda os pés da presença do Senhor, está se credenciando para comer o melhor desta terra, daquilo que Deus vai trazer sobre a tua história. Continua fazendo aquilo que Deus te mandou você fazer. Vai fazer. Ah, pastor, eu estou aqui na porta há muito tempo, glória a Deus. Na hora certa Deus vai te exaltar. Na hora certa Deus vai glorificar o nome dele na tua história e na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Capítulo 2, versículo 13. Isso é tremendo. Quando eu li isso, eu disse, que é isso, Jesus? Porque Ruth chega para Boaz e diz assim, ela chega com uma forma agradável, diz assim, então ela disse, permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste, e pelo que falaste amigavelmente a tua criada. Aí ela retruca, embora eu não seja como uma das tuas criadas. Ela diz assim, ó, muito obrigado por todo o favor que você tem deixado eu pegar essas migalhas, esses poucos rabiscos da terra que cai aqui, para os senhores. Eu sou muito grato ao Senhor. Diz ela dizendo, vou dizer para Boaz, ela está dizendo, muito obrigado, a tua criada, aliás, eu nem criada sou. Ela está assim, ó, eu nem empregada sou. Oh, aleluia, não sei se você vai entender. Se entender, o pastor Joel vai receber tudo isso aqui agora. Ruth estava pensando e estava falando para o seu futuro patrão, sabe aquela coisa? Rapaz, ó, obrigado aí por tudo. E assim, rapaz, se abrir uma vaguinha aí, me coloca aí. Deus olhou e disse, Ruth, o que eu tenho para você é muito maior. Vai ser teu marido. Vai ser a tua resposta. Quem está entendendo isso? Eu estou falando, eu posso profetizar, eu posso profetizar, eu posso profetizar. Deus vai colocar você frente a frente ao teu milagre, frente a frente a Ele. Por quê? Porque está sendo preparado para Deus, e aquilo que é teu, ninguém, diabo, nem homem nenhum pode roubar aquilo que Deus tem para a tua história e para a tua vida. Tu pode glorificar Jesus de Nazaré. Deus vai colocar você frente a frente ao seu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Tem algo sendo preparado da parte de Deus que só cabe em você e é para você. Eu creio. Descansa. Ele está trabalhando na história. Capítulo 3 é o capítulo da bondade de Deus. Isso aqui é forte. Se você não entender, isso aqui é para tu dar um salto à cadeira. Por quê, pastor? Porque é o capítulo da bondade e da misericórdia. Porque Deus levanta alguém que nós não conhecemos, mas que é conhecido dele. Você pensa que você está nessa história, nessa vida, nessa terra sozinho? Não está. Por isso que não vale a pena tirar a vida. Porque Deus sempre tem alguém lá na frente, esperando que aquilo que eu preciso, que você precisa, está em outra pessoa. Para Ruth, ela sai do lado de Moabe, vai para a terra, lá para Belém, terra de pão. Quem estava esperando lá? Ela perde cá, mas aonde Deus está, você só vai ganhar. Eu vou repetir mais uma vez. Aonde Deus está, você só faz ganhar. Glória a Deus. Está aqui, irmãos. Capítulo 3, versículo 1 a 3, você vai ver a estratégia de Noemi dizendo a Ruth, ó, fica quietinho, fica tranquila. E é interessante isso que ela diz assim, ó, versículo 3. Lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a ira. Ela diz assim, ó, hoje é a noite, que ele vai peneirar lá o trigo na ira. Se prepara. Agora não vai de qualquer jeito não. Uau. Vai de qualquer jeito não. Tem que fazer o quê? Bota um perfumezinho, nem que seja da Avon lá. Tatua, sei lá o que for. Lá. A rinodeira. Lava-te. Unge-te. Coloca sobre ti as vestes. Você bota a coisinha melhor. E aonde desce? Por quê? Porque lá tem milagres. Lá tem resposta.
Aí quando o texto vai dizer que quando Boaz se acorda, vergonha sobre os pés dele, aí fica assustado. Aí olha como Deus faz. 3:11, é para alguém que está aqui, está precisando receber essa palavra. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requereres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Ele está dizendo assim: ei, não, eu vou resolver depois alguma coisa por causa dessa situação para não criar. Não, ele está dizendo tudo aquilo que desejar o teu coração, Ruth. Tudo aquilo que você almeja no teu coração, Ruth, eu vou realizar. Quem está entendendo essa palavra? É uma palavra profética. É uma palavra profética. Na autoridade do nome de Jesus, o texto fala justamente isso. Que é importante com isso. Todo mundo sabe. A notícia vai correr. De quê? Que Deus está te visitando. É por isso que eu disse no início, essa palavra é para algumas pessoas, não é para todo mundo, mas Deus vai mudar cativeiro nesta noite. Deus vai mudar cativeiro nesta noite. Eu vou profetizar mais uma vez. Capítulo 3, versículo 17. E ela disse, estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse, não vais vazia até a tua sogra. Boaz, quando ele veio construindo com aquela situação, ele disse assim, Noemi falou assim, vai fazer de forma diferente como foi da outra vez. Da outra vez eu até dei algumas coisas a mais, mas dessa vez vai levar 6. 6 medidas de cevada. Eu posso profetizar aqui? Eu posso profetizar? Eu posso profetizar sobre a sua? Eu sei que até para receber demora. Vamos pular para cá mesmo. O que Deus vai trazer sobre a tua vida é só um sinal. Porque depois vai vir uma abundância de bênção para a tua história. Ruth está levando só um sinal. Só que o quê? 6 medidas de cevada. Cadê o tangente? Cadê o pessoal do louvor aqui? Ei, 6 medidas. Diz assim, ó, leva só isso aqui. Para quem? Para Noemi. Para saber o quê? Que está chegando uma grande abundância. Está chegando uma grande resposta. Está começando a chegar o milagre. Eu posso profetizar? Está chegando, esse tempo da prova para algumas pessoas que estão vivendo. Está se acabando. Esse tempo que você viver só no limite. Sabe aquele limite? O dinheiro, o centavo é contado. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, ei, está acabando esse tempo. Está vendo o quê? Um grande tempo da parte de Deus, de prosperidade, de riqueza, de abundância sobre a história da tua vida. Foi até hoje, eu quero profetizar. O que, pastor? Está vindo um novo tempo sobre a tua história. Capítulo 4. Vai encerrar. É o capítulo da promessa. Capítulo 4 de Ruth é o capítulo da promessa. É o capítulo assim. Por que, pastor? Porque é o amor vencendo todas as leis do homem. Lembra que eu falei em Deuteronômio 23, versículo 4, 5, 3, 4, 5, que dizia que a Moabita não poderia entrar, o Amonita não poderia entrar, mas por causa do amor de Ruth por Noemi, Deus permitiu que ela pudesse entrar no meio do seu povo. Só que quando eu li isso aqui, reverendo Joel está gravando ali para depois fazer minhas críticas. Essa aqui tu não vai ver no Google, não vai ver nada não. Aqui é a revelação do Espírito Santo. Aí quando Boaz chegou, tomou conhecimento que tinha um remidor. Havia uma lei virada que o irmão podia morrer, aí segue outro, do parente mais próximo para dar continuidade da descendência. Aí ele vai para a porta da cidade, troca os sapatos, que era uma lei, aos anciões, na frente de todo mundo, chega para Boaz, e diz assim, 4:11. E todo o povo que estava no portão, e os anciões disseram, nós somos testemunha. De quê? O Senhor faça da mulher que veio à tua casa, como Raquel e Lia. Quando eu li isso, eu disse, faça como Raquel e Lia. Aí tem mais assim, ó. As duas edificaram a casa de Israel, e age tu com dignidade em Efrata e ser afamado em Belém. Eu disse, o que é isso aqui? Porque reverendo Nildo, isso é difícil de se entender. Aí eu olhei assim, o que é que Deus está falando aqui? Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você só vai entender. Raquel e Lia são detentoras de uma geração de promessa. Mas não entendeu? O que está sendo gerado na tua história, na tua vida, é para cumprir promessa. Quem foi Raquel? Os anciões. Que seja como Raquel e Lia. Quem foi Raquel? Aquela paixão de Jacó. Arriado os 18 pneus da estranha.
né? O texto diz que quando ele encontrou Raquel, se namorou, trabalhou 7 anos. Quando foi, pensou que ia pegar Raquel, Labão disse assim: não, toma ali aí, estribo sua aí. Eu ia correr com as coisas que não tinha ruim naquela época. Mas falando inglês, meu Jesus, né? Porque eles querem ter um quebrante de macho, cheio de orelha, feia mesmo. Aí ele foi lá: Labão, que é isso, rapaz? Eu querendo Raquel, tu me desse Leia ou Lia? Eles: não, o costume aqui é para tu casar com a mais velha. Mas o amor por Raquel era maior. O que é que eu faço? Mais 7 anos. Aí o texto que ele passa, as núpcias, mais uma semana, recebe, mas trabalha mais 7 anos. Quem está entendendo, diga bem. De Raquel, quem nasce? José. Dezinho. Quem é José? Aquele que é crescente, aquele que multiplica. O Senhor estava dizendo assim: ei, que a mulher que está entrando na tua história e na tua casa vai ser como Raquel, porque Raquel quando gera das promessas, é daqueles que multiplicam, é daquele que acrescenta. Eu estou profetizando, é isso que vai acontecer na tua história, na tua vida. Em meio a essa crise, em meio a essa luta, em meio a essa guerra, Deus vai trazer crescimento, Deus vai trazer multiplicação. Benjamim, quem é Benjamim? É outro interessante, que ele diz assim: que seja de Raquel. Aí nasce José e Benjamim. Quem é Benjamim? Filho da minha mão direita. Primeiro rei de Israel, Saul, descendente de onde? Benjamim. Aqueles que vai vir de você, que vai ser gerado de você, vai ter destaque nessa sociedade. Ela gerou 6 filhos. 6 filhos e uma filha de Ná. Guarde isso. O que é que o Senhor estava dizendo? Por isso que eu disse que eram geradoras de promessas, uma geração de promessas. Por isso que eu falei para você: o que está vivendo, você está vivenciando hoje, porque você não entende o propósito de Deus. Deus pega Elimeleque que sai e bota Boaz. Por que Elimeleque sai? É morto. Porque todas as vezes que você não quer cumprir o propósito de Deus, Deus tira você e coloca outro. É mesmo assim. Por isso que eles vão dizer assim, ó, finalzinho do versículo 11. Eles vão dizer: edificar a casa de Israel e age-tu com dignidade e Efrata. Que é Efrata? É como se fosse assim: ô Boaz, aquilo que Elimeleque não fez, você vai fazer na descendência. Aí ele vai dizer assim: quando eu li isso, tem hora que você fica até rindo. E ser afamado em Belém. Peraí, em Belém? Eu li aqui no capítulo 2, versículo 1, que o cara era poderoso e rico. Só que Deus estava dizendo assim: essas coisas da terra, elas passam. Um dia tem, outro não tem. Mas o afamado é aqui, cumpridor dos propósitos de Deus. O legado que você vai deixar na sua descendência vai marcar outra geração. Quem está entendendo essa palavra? Vai ser abençoado? Vai ter riquezas? Vai. Mas o que vai marcar a história da tua vida vai ser o temor ao Deus de Israel. Vai alcançar outras gerações. Fica de pé, para que eu vi que eu estou terminando. Só para isso. Versículo 13 ao versículo 17, que diz assim, no capítulo 4, no capítulo 4 está terminando. Assim Boaz tomou Ruth e ela tornou-se sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou nenhum parente, que o seu nome seja afamado em Israel. E ele será para ti o restaurador da tua vida e o provedor da tua velhice. Pois a tua nora, que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. Versículo 16 diz assim: e Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. O que é que eu aprendo com isso? Está chegando o tempo de cumprimento das promessas de Deus. Deus vai fazer muito mais além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. Eu queria concluir dizendo que eu fiquei pensando como é que uma história de lamento, de pranto, de perda, de dor,
pode terminar em festa como terminou de Ruth e Noemi. Como uma história de renúncia pode ser agraciada por tamanha bênção como foi a de Ruth. O livro poderia trazer o título assim, o precipitado de Elimelec. A gente ia compreender pela história. O livro poderia trazer o título da doce Noemi que se tornou amarga. Poderia ser. Mas quando você olha o livro de Ruth, cria uma esperança no nosso coração. No que, pastor? Não acreditar no amanhã. Porque é desconhecido para mim e para você, mas não é para Deus. Deus já está lá no fim. Eu preciso saber só o caminho. Que caminho é esse? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso esperar em Deus. O livro começa dizendo um tempo de fome, ou seja, fora do controle. Não tinha como controlar isso, fora de governo. Só que o livro vai terminar gerando vida. Começa com morte e gera vida. Como é que você sobrevive a um tempo difícil como esse? Boaz é a tipologia de Cristo, o remidor. Ruth é a igreja gentia. Noemi é a fé de uma igreja judia que troca Deus por outros deuses. Mal e Quilion, enfermo e fraco, é o retrato daquelas pessoas, do homem e da mulher, que vivem uma vida de desobediência a Deus. Irmãos, o texto vai dizer no versículo 17, 4:17 diz assim, ó: e ele o chamaram de nascer um filho a Noemi. A Noemi? Porque tinha que ser da descendência lá. E eles o chamaram de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. É coisa assim. E nasceu, algumas pessoas assim, e nasceu Obed. Ei, Maquilion, enfermo, fraco. Quando nasce Obed, Noemi diz assim: o nome dele nem vai ser fraco, nem vai ser doente. Qual é o nome dele? Vai ser servo. O nome dele vai fazer o quê? Adorador. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, estou vivendo muito do meu passado. Deixa isso para lá, porque o teu Obed está nascendo nesta noite. O teu Obed está nascendo nesta noite. É isso que Deus mostra. Aquilo que Noemi tinha de amargura já não tinha mais. Aonde tinha tristeza já não tem mais. A casa de pão, Belém, voltou a produzir. Por quê? Porque onde Deus está, no momento certo, na hora certa, aí as coisas começam a acontecer. Aí o texto vai dizer: ele foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Já estava bom demais. Já estava bom demais, mas o texto não para nisso, irmão. Quando chega no Novo Testamento, o texto vai dizer, escuta lá em Mateus 1:5, que Boaz, Ruth e Obed faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Como é que pode uma Bíblia? Como é que pode um homem que não estava dentro do propósito, Deus o colocou? Como é que os outros filhos eram uma palavra negativa e agora o que nasce é para adorar e glorificar Jesus? Eu posso liberar a última palavra profética desse lugar? Ei, o que está sendo gerado é muito maior do que a tua dor e do que as tuas percas. O que está vindo da parte de Deus vai mudar a história da tua vida. Tem alguém para receber essa palavra? Está chegando o tempo do regozijo. Está chegando o tempo da alegria. Está chegando o tempo do refrigério da tua alma. Apocalipse 22:12. E aqui eu encerro. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem, será conforme a sua obra. Eu quero profetizar que Deus vai transformar o teu pranto, o teu choro em milagres. Aqui, irmão, 4:16. Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. Capítulo 2 é o milagre de Ruth. É Deus marcando o encontro entre Ruth e Boaz. O milagre de Ruth era Boaz. O milagre de Noemi, que tinha perdido tudo. Abra a boca de forma profética aqui, pastor Joel. Vou dar assim para a gente. Deus é assim: o milagre que era de Ruth colocou na mão de Noemi. Pastor, o que é isso? Que você ouviu aqui de testemunho desses irmãos e irmãs agradecendo cada um o seu milagre, reconhecendo que foi Deus. É isso que vai acontecer na tua história. Porque aonde Deus está e opera milagres, acontece na vida de outras pessoas também. Mas precisa estar com Deus.
Noemi jamais imaginaria que um dia ela poderia, porque o texto vai dizer: não, minha filha, eu não posso te dar mais filho. É isso que vai dizer. Por isso que Orfa abandona e vai embora. Ruth se apega a ela. Onde tu for, eu vou. Onde tu pisar, eu piso. O teu povo é teu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Vou profetizar mais uma vez. Deus vai transformar esse teu pranto, essa tua angústia, esse teu medo, esses teus traumas em algo da parte de Deus que se chama milagre. Para Ruth, que não tinha nada, passava necessidade, se humilhando, pegar o resto de que caía. Deus deu a ela um fazendeiro, podre de rico. Para Noemi, que perdeu tudo, marido e 2 filhos, Deus deu alguém que lá na frente ia vir, se tornou da descendência do Salvador da humanidade. Eu quero profetizar, eu disse que era profético. A tua dor não vai ser maior daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Está sendo gerado através desse momento na tua história e na tua vida. É para marcar essa geração. É para marcar a geração futura. Qual é o segredo, pastor? Fica no propósito que Deus te colocou. Se Deus te chamou para ser crente até o tutano. Pode o sangue dar na canela. Adore a Jesus e